1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que eu cumprimento a você, que mais uma vez está aí para estudar a palavra de Deus comigo, em mais esse estudo sobre a oração. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre a oração. O anterior foi a importância da oração. O de hoje é meditação e oração. E teremos depois mais 2 estudos sobre o mesmo tema, o tema da oração. Este, porém, é um estudo bíblico com menos perguntas que o anterior. Ele possui 13 perguntas e respostas. E antes de nós iniciarmos o mesmo, eu convido a você que ore comigo. Vamos nos ajoelhar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos ajoelhamos, Senhor, diante de Ti, porque entendemos, Pai, que o Senhor não é qualquer um, que nós conversamos rotineiramente, sentado ou em pé. Nós nos prostramos, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é digno de toda reverência. Nós nos ajoelhamos, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor, nosso Deus e Pai, é digno de toda adoração e de todo louvor. E reconhecemos também que o seu amado Filho Jesus, igualmente divino, porém como nós, humano, também é digno de toda adoração, de todo louvor. E nós agradecemos por poder entregar a Ti mais uma vez a nossa prece e saber que o Senhor nos ouve. Te agradecemos por poder meditar na Tua palavra. Te agradecemos por poder orar a Ti e por poder fazer mais esse estudo sobre a meditação e a oração. E pedimos que ele seja uma bênção para aqueles que nos ouvem e nos assistem. Nós te suplicamos essas bênçãos, não pelos nossos méritos, porque não existem, não merecemos nada, Senhor, de Ti, mas confiados nos méritos de Seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Eu estou muito feliz de poder estudar com você a Bíblia mais uma vez. Essa noite eu não dormi nem um minuto, mas eu estou muito feliz. Estudar a Palavra de Deus é uma coisa que me fascina, que me encanta, que me motiva, que me desafia. Eu vou fazer uma viagem missionária há poucos dias e eu eu levantei porque eu não dormi, eu fiquei meio que preocupado. Eu levantei por volta de 1h40 para comprar a última passagem aérea e deitei por volta de 1h40. Fiquei por volta de 1 hora procurando a passagem, comprando, consegui um preço bom. Vou para Palmas, no Tocantins. Recebi um chamado do irmão Marcos Rogério para fazermos um trabalho de evangelização lá com literatura, com pregação nas praças, pregações públicas, de casa em casa, e em vários outros locais. E a ansiedade, e eu fico pensando como farei as coisas e como abordarei e as possibilidades e o que falar, e acabei não dormindo. E levantei 3 horas para gravar os estudos da Bíblia.
Quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente eu já viajei e já voltei. Mas eu quis compartilhar isso com você para falar um pouco, né, da minha experiência e contar com as suas orações pelo trabalho que, enquanto eu gravo, eu digo que será realizado, mas quando você assistir, eu digo que já foi realizado pela fé, porque eu creio que vai dar tudo certo. E a ideia é passar também em Brasília, para deixar livros com algumas autoridades, assim como foi feito o ano passado, onde o presidente Bolsonaro recebeu livros contendo o Evangelho Eterno, e muitos deputados e senadores, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal também receberam livros. E esse ano queremos fazer o mesmo, queremos deixar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice, o Geraldo Alckmin, e mais alguns deputados e senadores que do ano passado não conseguimos entregar. Portanto, eu peço que você ore por esse trabalho, para aqueles que receberam os livros, para que a semente lançada germine e dê fruto. Nós sabemos que a mensagem ela será para uns um cheiro de vida para a vida, e para outros ela será um cheiro de morte para a morte. Mas a nossa missão, nosso trabalho precisa ser feito, lançar a semente no solo. Nós não conhecemos que tipo de solo é, mas Deus conhece, e é Ele que dá o crescimento. Mas, feitas essas considerações, vamos para o estudo propriamente dito, meditação e oração. Pergunta 1. Qual foi uma das recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo? Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Timóteo 4,15. A meditação é para a alma aquilo que a digestão é para o corpo. Ela assimila, apodera-se e torna pessoal e prático aquilo que se viu, ouviu ou leu. Então, para você entender o que Paulo pediu para Timóteo meditar, você precisa ler a epístola, né? A primeira epístola de Paulo a Timóteo. Aqui ele já está falando no capítulo 4, para ele meditar essas coisas. Você precisa ler os 3 capítulos anteriores e os versículos aí anteriores do capítulo 4 de 1 Timóteo para você entender. Mas o fato é que a meditação ela é muito importante, não somente ler, não somente orar, mas raciocinar. E o problema é que muitas pessoas estão recebendo mensagens sem raciocinar, sem se aprofundar, né? Pergunta 2. Quando disse Davi, ele louvaria a Deus com lábios alegres? Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Salmo 63, verso 6. Olha que verso bonito, né? Então, Davi meditava nas vigílias da noite. E na cama dele, quando ele se lembrava, né, de Deus. Essas são formas de meditar também, né? Quando você está na cama, quando você está nas vigílias da noite. Pergunta 3. Como serão essas meditações para a pessoa que ama a Deus? A minha meditação a seu respeito será suave. Salmo 104, verso 34. Então, uma coisa suave é uma coisa agradável. É uma coisa, não é uma meditação que você está pensando no mal dos seus inimigos, dos seus perseguidores, dos seus oponentes. Não, é uma meditação suave, é uma meditação tranquila, é uma meditação no bem, é uma meditação na paz, é uma meditação no sacrifício de Cristo, é uma meditação no exemplo que Jesus deixou de como amar os inimigos, de como perdoar os inimigos, porque na própria cruz do Calvário ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa deve ser a nossa meditação, meditar nessas histórias, nesses exemplos, como também o de Estevão, quando estava sendo apedrejado, orou a Deus.
Não lhes impute, Senhor, esses pecados. Precisamos meditar nessas situações, nesses exemplos poderosos de abnegação, de perdão, de amor e de entrega total. Pergunta 4. Em que diz o salmista, deleita-se e medita o homem bem-aventurado? Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 2. Então, será que nós estamos tendo prazer na lei do Senhor? Será que nós meditamos nela de dia e de noite? Vamos pensar nisso, né? Pergunta 5. Contra que adversário temos de continuamente lutar? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, verso 8. Então precisamos ser sóbrios. E para ser sóbrio, nós precisamos meditar, precisamos estar concentrados, precisamos vigiar para não vacilar, né? Pergunta 6. Quando é o homem tentado? Cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Tiago 1,14. Então, nós precisamos vigiar para não sermos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências. A palavra concupiscência significa desejo. Os desejos da nossa carne, eles constantemente precisam ser subjugados à vontade de Deus, para que nós não então sejamos arrastados, engodados, enganados pelas tentações. Pergunta 7. Que somos aconselhados a fazer a fim de não sermos vencidos? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. E como é fraca, né? Eu, mais do que qualquer um, posso dizer como a carne é fraca. Como eu preciso lutar para vencer a carne. Muitas vezes eu tropeço em palavras, em atos, em tantas coisas, mas eu louvo a Deus, porque sempre posso contar com o meu advogado celestial. Ele sempre está nos levantando e nos ajudando a vencer. Sempre procuramos fortalecer o espírito e mortificar a carne para vencermos finalmente, não é? Pergunta 8. Com que assiduidade devemos orar? Orai sem cessar, perseverai na oração. 1 Tessalonicenses 5,17 e Romanos 12,12. Isto não quer dizer que estejamos constantemente ajoelhados diante de Deus em oração, mas que não devemos negligenciar fazê-lo e que nos cumpre estar sempre em espírito de oração, mesmo andando ou empenhados em nossos deveres, sempre dispostos a enviar ao céu nossas petições de auxílio no momento de necessidade. É isso que é orar sem cessar, né? Nós não precisamos estar ajoelhados todas as vezes. Quando fazemos as orações aqui, nos vídeos de estudos bíblicos, nós nos ajoelhamos. Quando estamos num culto, nós nos ajoelhamos. Quando vamos fazer nossas orações particulares no nosso quarto, com a porta trancada, nós nos ajoelhamos. Mas no dia a dia nós podemos orar sem estar ajoelhados. Podemos estar com os pensamentos elevados a Deus. Podemos estar empenhados em nossos deveres e sempre pedindo a Deus para ser bem-sucedidos, para ser guardados, protegidos, para saber como responder a cada um. É um grande desafio, eu sei. É difícil para você, é difícil para mim também. Mas nós precisamos perseverar para conseguir. Pergunta 9. Que advertência nos deu Cristo, a fim de estarmos preparados para a sua volta? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai.
Marcos 13, 33 a 37. Ver também Lucas 21, verso 36. Então, Cristo nos advertiu, diante dos tempos em que nós estamos vivendo, à beira dos últimos eventos, às portas da segunda vinda de Cristo, precisamos olhar, vigiar e orar. E no final ele ainda enfatiza: as coisas que eu vos digo, digo-as a todos, vigiai. Pergunta 10. Por que são a vigilância e a oração especialmente necessárias nos últimos dias? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, verso 12. Então, por isso que a vigilância nesses últimos dias, ela é necessária. Porque mais do que nunca, mais do que na época dos apóstolos, o inimigo está irado hoje em dia, mais do que naquele tempo. Porque ele sabe que ele tem pouco tempo. E ele é um trabalhador incansável. Ele não dorme. Os seus anjos não dormem, não descansam. Primeiro porque eles são seres espirituais, né? Eles não precisam dormir como nós. E segundo, porque eles têm um trabalho árduo para levar o máximo possível de pessoas para a perdição. Talvez você está perguntando, mas por que eles querem levar o máximo possível de pessoas para a perdição? E eu vou te responder agora. Eu me confundi, eu achei que eram 13 perguntas e respostas, mas esse estudo ele é composto por 10 perguntas. E essa é a última, né? Então teremos um tempinho a mais para explicar essa questão. O inimigo ele está desesperado para levar o máximo possível de pessoas para a perdição, porque ele tem um ódio contumaz contra os seres humanos, frutos do amor de Deus. Essa é uma das primeiras razões, né? Na mesma proporção que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme diz em João 3,16, o inimigo odeia a raça humana de tal forma que ele empenha todos os seus anjos para destruir o máximo possível de pessoas pelas quais Cristo morreu. Por isso ele é incansável, ele não desiste. Mesmo quando ele perde um servo, ele continua trabalhando para fazer com que esse servo que ele perdeu volte para o seu serviço. Essa é uma das primeiras razões pelas quais o inimigo está desesperado, querendo levar o máximo possível de pessoas para a perdição. A segunda questão é fácil de ser explicada e você vai entender muito bem. É como se fosse na política. Um candidato, ele busca conseguir o máximo possível de votos. Quanto mais votos ele consegue, mais ele saboreia a sua vitória. Satanás foi o criador da política. E com isso eu não quero dizer que política é algo de Satanás, não. Não me entenda mal. Os governantes são necessários, os governos, as autoridades. Mas certas políticas, certas atitudes políticas, elas são tremendamente nocivas. Mas as autoridades em si, elas são constituídas por Deus. A palavra de Deus diz isso. E sem elas, o mundo
viraria um caos, né? Mas Satanás, como ele criou a política lá no céu, falando contra o governo de Deus, a soberania de Deus, e atraindo os anjos para si, ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos. Ele conseguiu 1/3 dos votos. Mas ele foi derrotado. Ele foi expulso do céu com os seus anjos. E aqui na terra ele continua a sua política, querendo arrastar o máximo possível de pessoas, de súditos. E na terra ele vai conseguir. E para finalizar, a razão pela qual ele está desesperado é porque a punição que os justos receberiam pelos seus pecados recairá sobre Satanás. Então pense nisso e busque a Deus cada dia, meditando e orando, para você vencer todas essas coisas. Obrigado por assistir o estudo e até o próximo, se Deus quiser.